Por favor, aceitem. Bom, boa noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um Live 30 do Celinte, um espaço criado para debates que conectam lideranças, estratégia, governança na prática, que a gente busca mostrar a vida como ela é. Para quem não me conhece, sócio do Celinte, mais do que um conselheiro, me considero um agente de transformação de pessoas e empresas através da governança corporativa. Nos eventos que eu participo, principalmente nas aulas de formação de conselheiro, eu costumo dizer que os conselheiros, aqui não é um programa voltado para conselheiros, apesar do tema ser mais amplo para todos os profissionais, mas um conselheiro tem três tipos de capital que ele precisa colocar à disposição das empresas, né? Seu capital relacional, seu capital intelectual e seu capital reputacional. E hoje a gente vai falar aqui sobre esse capital, o capital reputacional, que a gente precisa zelar, os três, né? A gente precisa zelar por esses capitais e precisa também cultivá-los, né? Você já sabe como é que é a dinâmica da live. A gente vai fazer perguntas e respostas aqui para o nosso especialista, o nosso convidado. Vocês vão colocando no chat, né? E eu vou estar dando uma olhada e vou perguntando, entrando no meio do debate. Se tiver alguma dúvida, eu peço aí para vocês participarem ao vivo e a cores. Bom, muito bem-vindo, Paulo Moretti, especialista no assunto, escritor, consultor de brand, ou de marca pessoal, né? Aqui a gente vai falar um pouco, adicionalmente, sobre a questão do brand personal equity, né? Paulo, prazer estar com você. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Fique à vontade para se apresentar e também para divulgar os seus livros e, principalmente, explicar um pouquinho para alinhamento de todos. O que é marca pessoal? Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Olha, primeiro, Gaspar, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, o teu, da Celinte, para falar desse tema que já há muito tempo eu já venho falando que, desde 2012, para ser bem exato, que isso é a moeda de troca do profissional do futuro. Só que agora já não é mais do futuro, é do presente, né? A gente não tem mais como não trabalhar isso. Bom, rapidamente falando sobre mim aí, eu sou publicitário de formação, já há 32 anos nessa área, e há 16 eu me especializei, depois de uma pós em branding e em personal branding. 2024, eu defendi uma tese de mestrado nos Estados Unidos sobre neuromarketing, onde eu validei cientificamente o meu método de trabalho, né, a minha metodologia, e hoje, até o momento, eu sou o único profissional no mundo com uma validação científica para esse tipo de trabalho, né? Como você falou, tem aí autoria com autoria de 7 livros, já estão vindo mais dois aí, né? Para falar sobre esse tema mega importante. Tenho formação em coaching, em microexpressões faciais, perfil comportamental, psicologia positiva, né? E inteligência emocional. Eu falo que é um pacote para ajudar os seres, né, o ser humano a se entender um pouquinho mais, né, nessa parte de autoconhecimento para trabalhar, inclusive, gestão de marca. E para falar um pouco, né, para a gente começar esse bate-papo, marca pessoal, o personal branding, muitas pessoas cometem uma confusão achando que a gente está falando de marketing pessoal, tá? Eu falo para vários executivos e executivas que são temas, conceitos diferentes, porém que andam de mãos dadas. Não consigo trabalhar uma marca sem fazer o meu marketing, e eu não consigo fazer marketing se não existir uma marca ali, né? Então, o grande trabalho do personal branding, do advisor, como é o meu caso, é trabalhar essa estratégia junto com o cliente, botar em prática uma estratégia para construir aí um posicionamento, reputação, para se promover da melhor forma possível para o mercado. Colocaria, né, Paulo, que o personal brand é um ativo estratégico para os profissionais. Hoje, não tenha dúvida, o que não se entendia como um ativo estratégico, hoje sim. Você trabalha exatamente para dar esse valor para o seu maior ativo, né? Que é a sua marca Exatamente. pessoal, não tenha dúvida. E a gente vai falar aqui mais tarde da sua metodologia, né? Até porque esse ativo estratégico ele é mensurável e governável. Sim. E aí eu venho com a primeira pergunta, né? Muitos líderes acreditam que o trabalho fala por si só, ou seja, não precisa fazer, né, essa atuação no brand, na marca pessoal e tudo mais.
Então, me fala, por que esse pressuposto não se sustenta mais no ambiente atual de negócios e governança? Bom. Bom, primeiro é um mito, né? Essa coisa do meu trabalho, né, sustenta tudo. Eu tenho casos de clientes que chegaram para mim exatamente com isso. E aí, pô, mas eu tenho um currículo tal, assim, e eu vejo outros aplicarem para vagas e as coisas acontecerem e eu não. Exatamente por causa disso, né? Existe esse mito. Currículo, eu sempre falo, currículo é bom, só que a gente precisa ir para um segundo passo, que eu digo que é juntar a isso as experiências, né? As conexões emocionais. Afinal de contas, seres humanos são relacionais. Então, a gente tem esse primeiro ponto, e eu diria que hoje o cenário que a gente tem, né, de excesso de informação e de governanças rígidas também, vamos por que não, não é? Eu diria que quem se silencia, ele perde o controle da própria narrativa. O que a gente mais ouve é: não, eu não vou me posicionar, eu vou ficar na minha, vou ficar em silêncio. E aí entra o trabalho que eu faço, porque eu digo que assim, tudo bem, o teu trabalho ele é o lastro de tudo isso, ele é a base da tua marca pessoal. Só que quando a gente está falando de reputação, é ela que vai garantir para a gente que esse valor seja percebido por aqueles que decidem. Não é? Quando a gente fala da questão de construção da marca pessoal de reputação. E a ideia é simples, Gaspar. Se você não se comunica, tá? Ou melhor, se você não comunica a tua competência, ok? De forma estratégica, você está dando abertura para o mercado, tá? Preencher isso com vazio, com ruído e com interpretações mega equivocadas, tá? Hoje eu digo que o silêncio ele não é modéstia, para mim, tá? Ele é um risco reputacional. Ah, legal. Nesse sentido, né, o Paulo, eu costumo dizer, principalmente nos nossos processos de mentoria, os profissionais, principalmente os conselheiros, que é o nosso alvo, eles precisam dessa nova carreira serem conhecidos, depois reconhecidos, se tornar uma referência e, quiçá, uma autoridade no assunto. Para isso, tem que mostrar sua experiência, né, o que está fazendo. Não basta apenas escrever de forma educacional, né, Exato. teoricamente. Tem que mostrar o dia a dia. E você falou algo interessante. Eu tenho um slide que eu apresento no processo que fala exatamente dessa trajetória. É gerar um conhecimento, né? Você adquire conhecimento sobre você. Com isso, você começa a ter confiança e gera confiança para o outro. A confiança, ela constrói uma percepção para você e para o outro. Poxa, essa pessoa, esse profissional parece ok, gostei, então o caminho é esse daí. Quando você gera a percepção, o próximo passo é você construir a reputação. É a hora que as pessoas começam a falar: olha, você trata um tema, por exemplo, né, personal branding. Ah, olha, poxa, eu estou precisando trabalhar minha marca. Olha, eu estou seguindo o Paulo Moretti, assim, 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 é um profissional dessa área. Pô, pode ser que ele vai te trazer alguns insights. Está construindo a reputação. Próximo passo da construção da reputação, você começa a gerar valor, valor percebido, que é a história do tipo: olha, eu fiz um trabalho com ele, você está precisando, vale a pena você conversar com ele. Você começa a ter embaixadores da tua marca corporativa, desculpa, da tua marca pessoal. Pessoal. Né? E o topo da história, que é o Olimpo, é o awareness. Quando lembrarem da sua área de atuação, lembram da tua marca, do teu nome. Né? Excelente, estamos buscando chegar a isso. Em algum podcast, Paulo, eu ouvi você falar sobre dissonância de imagem, né? Que é o gap, pelo que eu entendi, é o gap entre a intenção estratégica que você tem e como o mercado te lê, né? Que ele faz a sua leitura. Como é que esse desvio costuma acontecer? Quando, né? Ou nos executivos ou nos conselheiros? Olha, E como evitá-los, né? esse lance da parte da dissonância de imagem, ou seja, imagem percebida e imagem projetada, tá? Esse é um dos primeiros pontos que eu bato, inclusive que aparece um gap muito grande. Ah, Você acaba tendo um ponto cego entre aquilo que você acha que você está comunicando, né? Acredita que as pessoas que você está projetando para as pessoas e, e acaba sendo um pouco, às vezes, ou na maioria das vezes, diferente do que o mercado está percebendo. Raramente essas visões, vamos colocar, essa imagem, elas convergem, tá? Geralmente tem aí diferenças de percepção. Aí que eu falo que é
uma questão de autopercepção em confronto com a realidade, tá? A auditoria disso é mais ou menos do sentido assim, eu estou tentando propagar uma imagem de um profissional que tem força, que é, né, contundente ali, e achando que eu estou mandando bem, todo mundo está percebendo que esse profissional ele é um profissional mega estruturado, consciente, sólido, e isso que eu acho. Só que as pessoas estão me vendo como um mega arrogante. Então, o cuidado, tá, é muito grande, porque parece, às vezes, tênue e pior, por mais às vezes que você tenha estratégia, a gente tem que tomar o cuidado com a forma como você comunica isso, tá? Muitas vezes, isso já aconteceu comigo, mesmo trabalhando na área já há um tempo atrás, eu dei uma palestra, eu estava aqui em casa, no escritório, e quando eu terminei, achei que a palestra estava super bacana, foi legal, o pessoal gostou, e eu lembro que minha esposa depois, no final, ela passou por mim e falou: Olha, presta atenção que a hora que você se apresentou, você foi um pouco arrogante. Eu falei, nossa, eu? Mas não. Aí eu falei: Peraí, deixa eu dar uma olhada no vídeo. E a entonação que eu usei foi. E aí eu comecei a prestar atenção. Então, não é só. É o verbal, o não verbal. Então, essa dissonância ela aparece de várias formas. Na forma que você se expressa ou naquilo que você se expressa. Então, tanto que a gente tem um trabalho inicial que pega esse gap, tá? E depois a gente faz um trabalho de cruzamento dessa percepção para você alinhar. Porque quando você alinha essa percepção de imagem e você sabe com quem você quer comunicar, que é o teu público-alvo, tá? Essa comunicação ela se torna muito mais assertiva. Ou seja, o erro ele é dirimido aí, assim, imensamente. Tá? Muito bom, Paulo. Vou juntar aqui, vou juntar duas perguntas, vou juntar três em uma para você. Opa, Tá? É o César Bertin, é o Fernando e o Froner. Vamos lá. A gente costuma falar e aconselhar no nosso processo de formação que o novo conselheiro, na verdade, ele atue com forma de múltiplas receitas. Ele vai ser consultor, ele vai ser conselheiro, pode ser mentor, professor, né? Ele vai ter uma série de receitas. Isso pode confundir o mercado. Então, eu pergunto para você, né? Essas pessoas que estão transitando de executivo para serem essa empresa, né? Você SA, conselheiro, consultor, professor, mentor. Quais são os cuidados e ações que eles precisam tomar com a marca pessoal dele para que o mercado não se confunda com essa multiplicidade de atuação deles, né? Quando que ele vai ler ele como consultor, como conselheiro, como mentor, e tal, como empresário de uma outra área, né? E como é que é esses primeiros passos que tem que fazer nesse processo de transição? Que iniciativa ele tem que colocar no mercado? boa, boa. Isso não é só, agradeço as perguntas, não é uma dúvida só deles, eu falo que é deles e da torcida do Corinthians, tá? Todo mundo tem essa dúvida. Por quê? Eu tenho clientes que já chegaram para mim, Paulo, eu faço isso, faço aquilo. A gente está falando hoje em dia de carreira portfólio, não é? Então você pode estar como executivo ou executiva, mas ser escritor, palestrante, consultor, conselheiro, enfim, contanto que não haja problemas de conflitos aí. O que eu comento, assim, dá para você ser tudo? Sim. O que falta é a estratégia do como você vai fazer isso. E a primeira a ideia é você ter clareza do seu posicionamento, ok? E fazer uma comunicação muito clara. Vamos falar primeiro, acho que o caminho mais óbvio aqui para todo mundo é a gente conectar com o LinkedIn, se a gente for falar do lado online, onde todos os executivos, executivas estão ali. Então, chega lá, o que acontece porque assusta para muita gente? Porque às vezes você está lá e todo mundo aqui já deve ter percebido isso. Você, alguém que você segue, daqui a pouco a pessoa está falando de liderança. Daqui a pouco ela solta um outro material falando de algo que não tem nada a ver, de culinária. Daqui a pouco ele está falando, você fala assim, pô, que está acontecendo? A pergunta que, ou a resposta que vem, está procurando emprego, está desempregado, está em transição. Na verdade, muitas vezes não é. A pessoa está querendo mostrar, o executivo ou o executivo está querendo mostrar a gama de conhecimento, mas não sabe como fazer estrategicamente. Então, o primeiro passo, e que eu sempre comento, né, nessas situações,
sem ter o processo estratégico da pessoa em mãos, é você ter um ótimo storytelling para contar essa tua diversidade. Eu, por exemplo, sou publicitário, tenho a parte de criação, sou autor, sou mentor, sou palestrante, né? Enfim. Então, como contar tudo isso? Geralmente, os conteúdos que eu trago que tem toda essa conexão que eu falei um pouquinho antes para vocês da questão da imagem percebida, eu tenho clareza de como as pessoas me percebem e eu sei com quem eu quero conversar. Então, todo o meu conteúdo, seja se eu estiver falando sobre um livro meu, seja que eu esteja falando sobre mentoria ou palestras, eu vou comentar sobre o tema e puxo o gancho dizendo, opa, em minhas palestras ou no meu livro, eu faço esse tipo de conexão, tá? Geralmente, eu peço para o cliente ter um post dele ou um vídeo dele fixado ali como nos destaques, contando essa trajetória dele. E, obviamente, isso, todo um trabalho estratégico também tem que estar conectado com a head e com o sobre, para que a história se comunique e as pessoas entendam. Ah, hoje ele está como, ou ela está como um executivo na empresa X, mas também é conselheiro, conselheira, também é escritor e por aí vai. Então, é um trabalho de você saber costurar no teu storytelling essa conversa toda. E é possível, tá? Vou botar minha cara a tapa aqui, Paulo, até fugir do script. E eu, às vezes, faço e até recomendo, né? Eu trabalho, né, com governança, como eu apresentei, você sabe. E aí os assuntos estão em conjunto. Mentoria para quem quer transitar para conselheiro, aula, implementação de governança e atuação como agente de governança. Mas eu também tenho consultoria na área financeira. O que eu tento fazer é, quando eu vou falar sobre consultoria na área financeira, eu uso o link page da minha empresa de consultoria financeira. Lá eu tento não falar de governança, né? Na área de governança, eu até falo de finanças, porque finanças é um instrumento estratégico, de Uhum. governança, mas com foco na governança, não na gestão empresarial financeira. Vale a pena fazer essa distinção, ou no site que eu tenho da empresa também, quer dizer, eu tento separar os veículos, digamos assim. Sim, sim. Se você tem essa possibilidade, no caso, eu tenho uma página da minha empresa, tenho o site da minha empresa, ok. Né? Você direciona os assuntos e consegue rodar com tudo. O que acontece, Gaspar, que pelo menos a maioria das pessoas que eu atendo, eles são a empresa, né? Então vão ali. Então não tem essa divisão do tipo, jogo para cá, jogo para lá. Aí a minha solução é exatamente essa. Vamos conversar. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela é da área de tecnologia, ela é escritora, ela é conselheira e ela também é mãe atípica, tá? E ela falou, Paulo, como eu organizo? Não é possível? Hoje ela trata desses diversos assuntos em momentos distintos e roda tudo muito bem dentro das páginas dela, do LinkedIn, porque as pessoas têm clareza da comunicação. Então, às vezes ela, por exemplo, ela juntou outro dia um conteúdo que ela falava do dia a dia corporativo e o impacto que precisa do trabalho de base com as famílias atípicas dentro da empresa. Então, ela juntou os dois temas, mostrando a importância disso, né? E ela tem autoridade para falar. Tudo isso, o que ajuda, Gaspar? Nos ajuda a nos tornarmos líderes de pensamento como que eu poderia chamar, nas linhas editoriais que a gente quer trazer, tá? Então, é possível dos dois trabalhos. Por isso que eu falo, a estratégia vai depender muito de como o cliente ele tá. Eu tenho a empresa, ok, então a gente pode direcionar para lá. Vamos na sua página e a gente trabalhar isso de forma ali, unindo todos os itens. Tem metodologia, mas não é uma fórmula de bolo. Você customiza de acordo com cada cliente. Aí Aliás, falando, isso é a sua frase foi excelente, que eu falo isso. As pessoas acham que tanto o marketing pessoal, tá, quanto o trabalho de marca pessoal, que é uma receita de bolo que serve para todo mundo. Só que funciona, eu não tenho as mesmas características que a sua, nem do César, nem do Gustavo. Eu posso olhar para vocês e falar assim: poxa, eu gostei do jeito que o Gaspar dividiu
a estratégia dele. Como que eu posso fazer um benchmark, olhar essa estratégia e trazer para o meu mundo? Mas não significa que o Gaspar está fazendo é, toda semana ele faz uma live de 30 minutos para falar, vou fazer também. Só que eu não tenho tema, não tenho estratégia, não sei com quem eu quero falar, enfim, vira uma bagunça. Aí o que a gente mais ouve é assim, deu certo para ele, mas não deu para mim. Óbvio, não é receita de bolo. Legal. Vamos falar de governança de reputação, Paulo. Quando é que a reputação deixa de ser comunicação e passa a ser governança? Tem metodologia para governança da reputação? A gente está falando exatamente de você sair da comunicação estética e passar para uma estratégia do seu ativo. Né? Acho que esse é o grande ponto. E aí, quando a gente está falando de reputação como governança, a gente está falando ali de um sistema que vai trazer os princípios do accountability, né? Da tua autorresponsabilidade aí no processo. É não tratar o que, como que eu posso dizer? É não tratar o que você posta, mas tratar o como, ou seja, quais decisões ali vão impactar, o que vai impactar a empresa, né, que você está associado, a marca corporativa que você está associada de alguma forma, né? Como que o comportamento do que você está colocando ali vai impactar todo o entorno. A gente ouve muito aquela história, né? A rede é minha, eu faço o que eu quero, ou então ao contrário, né? A empresa não me permite fazer nada. E não é nem para os dois extremos, a verdade é essa. Eu digo, tá, com toda a franqueza, que assim, o LinkedIn, por exemplo, ele é teu. Então tem que vir você primeiro conectado com tudo, com empresa e com tudo mais, tá? Então, você precisa saber coisas simples assim de o que eu falo que você tem que mastigar muita coisa antes de postar. Não é sair, achei legal, faça. Né? É exatamente, é o que vai trazer isso de benefício para a tua marca. Eu sempre faço essa reflexão para mim, né, nos temas que eu vou trazer. Bom, legal, gostei do tema. É bom? É. Então, ótimo. Se eu escrever dessa forma, o que que isso vai impactar? Vai impactar isso assim, assim. Legal. Se for um tema um pouco mais contundente, eu estou preparado para receber críticas ali e trabalhar isso? Sim, não estou, então não posta. Né? Não queira entrar numa seara que você não vai, porque a primeira coisa que o pessoal faz é não responder e deixar no vácuo. Aí você vai começar a ouvir, tá vendo? Não tem capacidade de responder. Enfim, uma série de situações que podem acontecer. Não que é frequente, mas a gente está ali. Mas a governança ela não vem só disso, do você postar não o que, mas como. Eu lembrei agora de um exemplo, não é tão recente, mas é interessante meu. Há sei lá, o ano passado foi o quarto trimestre, por ali, saiu a matéria, uma matéria na Exame, falando da fundadora da Tokstok, que era uma senhora de 70 e poucos anos, que foi convidada a voltar à empresa para tirar a empresa do vermelho como ela, acho que como CEO. Eu olhei aquilo bacana, tem a ver comigo? Não, a gente está falando da parte de economia, algumas coisas lá e tal. Mas eu falei, poxa, que bacana. Peguei o contexto, falei, gente, acabei de ler uma matéria, marquei a Exame, marquei a Tokstok lá, fiz toda uma estratégia. Falei, mas falando sobre esse tema, está aqui o link da matéria, mas eu queria ver o que a gente pode aprender sobre marca pessoal sobre isso. E trouxe para o meu mundo, o contexto todo ali. Bom, conclusão. Foi bacana, lá no LinkedIn, gerou uma repercussão. Eu recebi o convite de um jornal, tá, para publicar uma versão online. Essa versão publicada, então aí já foi a primeira extrapolada que deu conteúdo interessante por causa da estratégia. Eu recebi no dia um contato pelo WhatsApp da Relações Públicas da Tokstok na época, me dando os parabéns pela matéria. Isso gerou dois convites para podcast e uma contratação para palestra. Isso para mim é governança, isso para mim é estratégia de saber aonde eu quero chegar. Tá? Então, esse é um exemplo bacana que aconteceu, aconteceram outros, mas quando você tem essa responsabilidade do que você vai fazer, e outra, volto, a imagem percebida e a conexão com quem eu quero falar, tudo isso funciona. Tá?
Paulo, uma pergunta aqui que sempre aparece, né? E eu falo muito pelo bom senso, porque eu não sou especialista, mas agora perguntando para um especialista. Não só LinkedIn, né? LinkedIn, Instagram, site, blog, palestra, podcast, vídeo, escrever, né? Como é que você tem que ter presença sem ser cansativo, né? Aí ele coloca aqui a Maria Helenice. O silêncio é um risco, mas presença excessiva pode ser algo ruim também, semelhante ao risco do silêncio. Boa pergunta. Eu falo assim, as pessoas falam assim, primeira coisa, acho que tem que estar em tudo que é lugar, né? Omnichannel, né? Vão para tudo quanto é canto. Primeiro ponto, aonde está a tua audiência? Tá? Então, por exemplo, assim, ah, vou para o TikTok. Se eu quiser alavancar, escalar um curso de marca pessoal, que não é o meu nicho, tá? Sei lá, middle management, né? E profissionais liberais, empreendedores, eu até poderia ir para lá. Como o meu público já há um bom tempo são boards de empresas, então são CEOs, C-levels, tá? Empresários, onde eles estão? LinkedIn, YouTube. YouTube eu estou começando a fazer um movimento agora porque eu fortaleci a, a minha página enfim, meu site, tá? Ah, Fiz a newsletter no LinkedIn, que eu já venho trabalhando, e aí eu trago um dado interessante, e, obviamente, o LinkedIn como a minha maior força. Porém, eu descobri que eu sou pesquisado por empresas para orçamento de palestras pelo Instagram. Então, hoje, o que eu faço? Eu abasteço o meu Instagram, mas eu digo que ele é mais leve, ok? Porque tem essa busca. Mas eu falo que ali, por exemplo, o Stories é meu playground, eu ponho coisas. Porque tem o lado pessoal, tem o lado humano que também. Então, coisas que acontecem no meu dia a dia de trabalho, tudo assim. E no meu LinkedIn eu sou mais assertivo. E no YouTube eu vou começar a fazer um movimento agora um pouco mais para frente. Então, respondendo a pergunta, a primeira coisa é você entender onde está teu público. Agora, overdose, né? Você tem conteúdo para estar administrando, para estar todo dia nesses coisas? Se não tem, não tem tempo, não força. Paulo, eu consigo fazer 2 postagens por semana. Ok, vai no teu ritmo. Você precisa mostrar consistência e constância. Mostrou isso. Eu, por exemplo, estou no LinkedIn todo dia, porque faz parte do meu trabalho estar lá para difundir conteúdo, me tornar cada vez mais líder de pensamento e, obviamente, tentar gerar negócios com isso, tá? Então, eu estou lá e no meu Instagram também com postagens mais curtas, só que isso já está na minha programação. Então, um ponto interessante é você entender o público, a tua capacidade, aonde esse público está e qual a tua disponibilidade para estar inserindo o conteúdo ali. Ah, quando a pessoa está postando muito e sem, tá assim, você vê que é um atirador, um franco atirador ali, né? Tá, para onde ele vê, ele atira. Tá falando a tendência é falar de inteligência artificial, ele vai falar disso. Daqui a pouco é falar sobre NR1, ele vai falar sobre isso. Você começa a ver que ele não tem uma linha editorial e não tem uma clareza. E aí é todo dia postando coisa. São todos. Então eu sou contra isso. É mais fácil você ter essa clareza e falar assim: posso fazer uma vez por semana? Então faça uma vez. Quando você vai começar a ter atração, aí você começa a melhorar. Por que eu falo isso? 1 ano e meio atrás eu estava no meu link, 1 ano e meio para 2, vai. Eu estava com mais ou menos, no menos de 2.000 conexões ali, tá? Hoje, eu devo estar na faixa de 7.800 conexões. Para alguns vão falar que é muito, outros vão falar que é pouco, só que eu pego essas conexões, 85% delas são o meu público-alvo, tá? São executivos, C-level, CEOs de empresa. Então, eu estou realmente com o meu público. Eu não preciso de volume, eu preciso de qualidade. Não sei se eu respondi a pergunta bem aí. Resumidamente, eu falo assim: tem uma estratégia.
primeiro de tudo, né? Sim, sim. Nessa construção da marca, você tem clareza dessa estratégia que eu estava comentando. Você começa a ter as peças para encaixar com quem eu vou falar, como que eu vou falar, o que que essas pessoas precisam ouvir. Eu não gosto dessa palavra, muito, Gaspar, mas enfim, ela define bem assim. Eu sei qual é a dor, a necessidade do cliente. Então, eu posso amanhã falar de etarismo no sentido de você chegar no topo na empresa. Lá tem a data limite. E aí, você tem o teu crachá te define ou você tem uma marca construída? E eu posso trabalhar em cima disso. Amanhã eu posso falar da importância de você ter um executivo como embaixador da marca. E aí, o quanto que isso traz de valor para a marca corporativa. E eu vou estar no meu mundo. E eu vou trabalhando as necessidades de cada perfil. Paulo, a gente vai terminar daqui a pouco, são 18h33, os assuntos é grande, tem perguntas que a gente não vai responder, nem no nossa preparação, nem aqui no chat, que a gente vai responder depois, a gente vai botar no site direitinho, vou pedir para você responder. Então, eu tenho que fazer duas perguntas para você antes de encerrar. Diga lá. Como é que você vê o uso da inteligência artificial, né, na escrita, nas postagens, até nos vídeos, né, que a pessoa está colocando hoje? Olha, assusta. Primeiro é o seguinte, eu preciso falar, inteligência artificial é bom, é uma ferramenta ótima que ajuda você a otimizar o seu tempo e investir a tua capacidade na coisa mais produtiva sua, tá? Primeira coisa. Grande erro, o pessoal está usando inteligência artificial no copy-paste, tá? E aí você perde totalmente a credibilidade, ok? É assim, vocês vão ver fácil. Títulos de qualquer chamada, todas as letras, as primeiras letras das palavras estão em maiúscula. Copy-paste, ChatGPT, Gemini, seja lá o que for. Segundo ponto, muito texto com hífens. Normalmente a gente não usa, não é? Como na escrita normal. Então você começa a ver. É proibido usar? Não, mas isso sendo usado muito mostra que você não está preocupado com a tua audiência, você está preocupado em gerar volume, automaticamente você queimou tua reputação. Esse cara não sabe nada, ele está copiando e colando por uma inteligência X. Eu uso, ela me ajuda a direcionar caminhos. Eu tenho uma que ela é muito mais crítica que eu, ela é mais chata que eu, e então ela me questiona muito, e eu uso para poder ter os insights, e aí eu construo os conteúdos, tá? Então, eu acho que a inteligência artificial deve ser usada para quem quer, é um grande parceiro, só que você que tem que dominar ela, não ela você. Vou te chamar para fazer uma masterclass aqui. Você dá uma aula de 45 minutos para a gente poder sugar mais da sua experiência e seu conhecimento. O Marcos Só já levantou o polegar ali, então, a gente já falou alguns aqui, mas, do seu ponto de vista, né? Quais são os principais erros, os erros mais comuns que executivos e conselheiros cometem ao tentar trabalhar a própria imagem? O que a gente tem que evitar? Vamos lá. Bom, dá para passar mais uns 45 minutos aqui falando, mas vamos lá. Vamos matar aqui mais fácil. Erro frequente. Vaidade sem estratégia. Porque não sei o quê, tá? Os executivos eles estão confundindo os e as, né? Quando aqui a gente generalizando bem, eles confundem essa visibilidade com autoridade, sabe? E aí o que que acaba investindo em táticas muito vazias para discutir temas e não conseguem sustentar isso numa conversa. Esse é o primeiro ponto. Ah, tem muito também da falta de coerência, que a gente falou um pouco aqui, mas a coerência entre o discurso digital e o comportamento real. E a coisa mais complexa é ninguém vende bem aquilo que não conhece e ninguém compra nada de quem não conhece. Então, aquilo que a gente já deve ter, algumas pessoas já devem ter passado com atletas, com atores, enfim, que você vê e acha bacana na tela, e aí você encontra para tirar uma selfie, pedir um autógrafo, e a pessoa é extremamente arrogante, ou enfim, né? É isso, as coisas não se sustentam. E essa falta de sustentabilidade, vamos dizer assim, né, de sustentação da marca, é um problema sério que bate no que a gente acabou de falar aí da questão da imagem da governança, tá? Gerando uma É, porrada de ruídos.
que a gente pode ver aí dentro do contexto, e principalmente aí perdendo a coisa mais valiosa que ele tem no ativo dele, que é a credibilidade técnica. Porque você aí vai desconstruir tudo aquilo que durante todos esses anos você, como executiva ou executivo, construiu, que é essa tua base de conhecimento que traz todo o know-how, constrói a reputação e você vai destruir ela aqui, uh, nesses dois temas que eu falei principalmente, tá? Acho que são os dois mais contundentes, eu diria. Legal. Falando aqui, você colocou aí conteúdo, conhecimento, a gestão do conhecimento, é bem relevante. O Alisson vai estar colocando aí, né? Vamos usar o Celint com a sua base de conhecimento, com seus programas, né? Temos aí um calendário já de cursos complementares e principais, trilha do presidente, já totalmente alinhado para o ano inteiro. Lifelong Learning, o conselheiro precisa disso, né? Para justamente essa base, né, que a gente colocou aqui, o capital intelectual ser cultivado e ser colocado, né, para as empresas que a gente quer efetivamente assessorar. Para fechar, Paulo, Diga lá. dica. Uma única dica, bala de prata para os nossos amigos conselheiros aqui. Bom, uma dica fácil. Governa a sua reputação, né? É o que a gente está falando até agora, né? Porque se você não for governar a sua reputação, a sua marca pessoal, se você não tiver uma gestão estratégica da sua marca pessoal, você vai estar terceirizando ela para o algoritmo, para a concorrência, e eles não vão governar da melhor forma possível, tá? Você vai se tornar aí um executivo, uma executiva neutra, e essa questão de você ficar silencioso, acho que é a pior, tá? E poderia ser aqui, né, brincalhão, para fazer um merchan, falar assim, olha, vem conversar comigo, que eu acho que é a melhor dica. Faz Mas parte, né? Tem que ser. brincadeiras à parte, eu acho que é isso, é trabalhar a gestão com cuidado, sabendo que, assim, a empresa acaba, entendeu? A marca corporativa, que é o seu, entre aspas, é um pseudo sobrenome, ela acaba, e é o teu nome que vai ficar aí para o resto da tua carreira, para esse portfólio de carreira, né? Então, trabalhe muito bem ela, tenha cuidado e tenha zelo por ela. Acho que é isso. Né? Não sai escrevendo por escrever. Muita gente começa a Não, escrever por escrever, não é por pelo aí, tem que amor ter de Deus, estratégia, não. né? E aí, Paulo, não é nada, eu acho que, né, o Merchan faz parte, inclusive nas mentorias que eu faço, quem for meu mentorado aqui sabe, lá num dos posts sobre isso, né, eu coloco como referência para procurarem seus livros, seu LinkedIn e tudo mais. É de suma importância, realmente, né? Ser guardião dessa marca. A gente diz que o conselheiro é guardião da cultura, do talento. Nós temos que ser conselheiros da nossa marca, né? Até Exatamente. ontem, né, eu era o Gaspar da empresa tal que eu trabalhava. Hoje eu sou o Gaspar Carreira, eu tenho que zelar por isso. É a É minha isso vida que vai inteira, levar para né? o resto. Esse é o teu legado. Esse é o teu legado. Exatamente. Acabou. Paulo, quero lhe agradecer demais aqui pelo todo o conhecimento, experiência que você tentou transmitir aí nesses 30, 40 minutos. Quero agradecer a vocês todos que estão aqui participando como ouvintes. Tudo que não foi respondido será respondido através do nosso site. Eu e o Paulo, a gente vai estar efetivamente conversando aqui para responder essas coisas. Essa live e a futura Masterclass que a gente vai convidar formalmente o Paulo vai estar no nosso canal no YouTube. Essa e todas as outras que a gente já fez. Tem muito conteúdo para vocês assistirem, né? Para aumentar a base de conhecimento de vocês. Mais uma vez, meu muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês nessa noite. Paulo, obrigado. Alisson, obrigado pelo apoio. Eu Muito agradeço a bom. vocês aí, obrigado pelo convite e até a próxima, pessoal. Ok.